Olá, eu sou a professora Andréia e na aula de hoje nós vamos falar sobre superfícies de revolução e quádricas. Superfícies. Para a gente ter a ideia da representação de uma superfície no espaço, vamos considerar uma lata em formato de um cilindro, desconsiderando a tampa e a base dessa lata. Vamos ver como vai ser a representação dessa lata em um sistema cartesiano, onde este ponto aqui, certo? Que é o centro da nossa circunferência, que é a base dessa lata, vai coincidir com a origem do sistema. Então, nós temos que uma representação dessa lata em um sistema cartesiano é dada dessa maneira. Observem que essa superfície ela pode ser gerada através de um segmento de reta. Em que sentido? A gente considera um segmento de reta paralelo ao eixo Z e faz esse segmento de reta girar 360 graus em torno do eixo Z. Quando a gente faz esse segmento de reta girar em torno do eixo Z, a gente obtém um cilindro. Nesse caso, a gente diz que esse cilindro é uma superfície de revolução. Então, o que é uma superfície de revolução? Uma superfície de revolução é a superfície gerada por uma curva plana, que a gente chama de geratriz, que gira 360 graus em torno de uma reta, que a gente chama de eixo, e essa reta ela tem que estar situada no plano da curva. Então, observem que aqui nós temos um exemplo, né? Onde a nossa curva geratriz é esta parábola, ok? Esta parábola, ela está no plano YZ, e eu vou fazer essa parábola girar 360 graus em torno do eixo Y. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém essa superfície de revolução. A curva geratriz é a parábola e o nosso eixo é o próprio eixo Y. Ok? Observem que o traço da superfície num plano perpendicular ao eixo é sempre uma circunferência. Em que sentido, né? Se eu considerar aqui nessa superfície de revolução, né, do nosso exemplo, um plano perpendicular ao eixo, como o nosso eixo é o eixo Y, o nosso plano necessariamente ele vai ter que ser um plano paralelo ao plano XZ. Quando eu interceptar a superfície de revolução por um plano paralelo ao plano XZ, eu vou obter como traço sempre uma circunferência, em qualquer lugar que eu intercepte a superfície por um plano desse tipo. Além disso, a equação da superfície de revolução ela vai ser obtida através da equação da curva geratriz. Em que sentido? Então, vamos considerar um ponto P qualquer sobre a superfície de revolução. Então, se ele é um ponto P qualquer, ele tem coordenadas x, y e z. Vamos ver qual relação as coordenadas deste ponto P sobre a superfície de revolução terão com a curva geratriz. Observem que quando a gente considera esse ponto P sobre a superfície de revolução, necessariamente esse ponto P vai estar sobre uma circunferência. Da onde que surge essa circunferência? Bom, observem que o nosso ponto P ele tem coordenadas x, y e z. Ok? Se eu interceptar a minha superfície de revolução por um plano paralelo ao plano XZ, passando justamente nesta coordenada y, né? Nessa mesma coordenada y do ponto P, a gente vai obter uma circunferência que é dada aqui no nosso desenho. Além de obter essa circunferência, a gente consegue obter dois pontos que estão sobre a curva geratriz, sobre a superfície de revolução e sobre a mesma circunferência no qual o ponto P pertence, certo? Bom, eu tenho esses dois pontos, mas eu vou me concentrar neste ponto Q aqui. Observem que esse ponto Q, por estar na curva geratriz, ele vai ter que ter coordenada x igual a 0, porque a curva geratriz ela está no plano YZ. Além disso, a coordenada y do ponto Q vai ser exatamente a mesma coordenada y do ponto P, porque eles estão sobre essa circunferência que surgiu quando eu interceptei a superfície de revolução por um plano paralelo ao plano XZ, passando aqui por esse ponto Y, né? E a coordenada Z desse ponto Q, eu vou dizer que vai ser uma coordenada Z1, mas o mais importante é que essa coordenada Z1, ela depende do Y. Por quê? Notem que o ponto Q ele está sobre a curva geratriz. Então, as coordenadas do ponto Q têm que satisfazer a equação da curva geratriz. Então, esse Z1 aqui, né, que vai ser a coordenada Z do Q,
É um Z1 que depende do Y. É um Z1 que satisfaz a equação da curva geratriz junto com o nosso Y. Além disso, além desse ponto P, que é o ponto da superfície de revolução, o ponto Q, que é o ponto da curva geratriz, tem um outro ponto importante que a gente vai usar, né? Que é este ponto aqui, que eu vou chamar de C, que é o centro da circunferência. Quais vão ser as coordenadas do centro da circunferência? Observem que o centro da circunferência ele está sobre o eixo Y. Então, ele vai ter coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a 0 também. Quem vai ser a coordenada y do centro da circunferência? Vai ser o mesmo y do P e o mesmo y do Q, da maneira que ela foi obtida. Então, aqui, a gente tem o mesmo y como coordenada y, né, do centro da nossa circunferência. Agora, observem que a distância do ponto P até o centro da circunferência tem que ser igual à distância do ponto Q até o centro da circunferência. Por que essas distâncias têm que ser iguais? Porque essas distâncias são justamente o raio da circunferência, certo? Bom, nós já temos uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos quando a gente tem as coordenadas dos pontos. Então, a distância do ponto P até o ponto C vai ser a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, mais y menos y ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado. Então, essa fórmula aqui representa a distância do ponto P até o centro da circunferência. E essa distância tem que ser igual à distância do Q até o centro. Como é que vai ser a distância do Q até o centro? Vai ser dada por 0 menos 0 ao quadrado, mais y menos y ao quadrado, mais z1 menos 0 ao quadrado. Então, quando a gente efetuar esses cálculos, né, se eu elevar ambos os lados da minha igualdade ao quadrado e efetuar os cálculos, eu vou ter, então, que x menos 0 ao quadrado vai me dar x ao quadrado, y menos y ao quadrado vai me dar 0, e z menos 0 ao quadrado vai me dar z ao quadrado. 0 menos 0 ao quadrado vai me dar 0, y menos y ao quadrado vai me dar 0 também, e z1 menos 0 ao quadrado vai me dar o próprio z1 ao quadrado. Então, aqui vai estar a relação entre as coordenadas do ponto P, que é o ponto sobre a superfície de revolução, e a equação da curva geratriz. Observem que x e z são as coordenadas, né, do ponto P, certo? E o z1 é a coordenada z do ponto Q, que é uma coordenada que depende do y. Depende do y em que sentido? Que satisfaz a equação da curva geratriz. Observe que a gente considerou o eixo de rotação como sendo o próprio eixo y, mas a gente poderia considerar essa mesma curva geratriz girando em torno do eixo z. Então, qual seria a relação entre as coordenadas do nosso ponto P e a equação da curva geratriz? A gente ia fazer o mesmo raciocínio, né, utilizando a distância entre dois pontos, e a gente ia obter como relação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a y1 ao quadrado, certo? Onde o nosso ponto P é o ponto xyz, e agora o ponto Q, que é o ponto que está sobre a curva geratriz, ele vai ser um ponto 0, y1 e z. O z é o mesmo z do ponto P, e o y1 ele vai depender do z. Em que sentido, né? Eles vão ter que satisfazer a equação da curva geratriz. Superfície de revolução e superfície quádrica. Algumas superfícies de revolução que a gente vai estudar vão ser aquelas nas quais as curvas geratrizes vão ser as curvas cônicas que nós estudamos na aula passada. Então, quando a gente considera a curva geratriz como sendo uma circunferência, a gente vai obter como superfície de revolução uma esfera. No caso em que a curva geratriz é uma elipse, a gente vai obter como superfície de revolução um elipsoide. No caso da hipérbole, a gente pode obter o hiperboloide de uma folha ou o hiperboloide de duas folhas. Depende de quem vai ser o nosso eixo de rotação.
E no caso da parábola, a gente vai obter como superfície de revolução um paraboloide elíptico. Essas superfícies de revolução que a gente obtém através das curvas cônicas, elas estão num grupo de superfícies que a gente chama de superfícies quádricas. Então, as superfícies de revolução geradas através das curvas cônicas vão ser superfícies quádricas. Mas o que é uma superfície quádrica? O conjunto dos pontos no espaço tridimensional que satisfazem a equação de segundo grau nas variáveis x, y, z, dada por ax quadrado mais by quadrado mais cz quadrado mais 2dxy mais 2dxz mais 2fyz mais mx mais ny mais pz mais q igual a zero é chamada uma superfície quádrica, certo? Então, observem que aqui nessa equação, as nossas variáveis vão ser x, y e z, ok? O A, o B, o C, o D, o E, F, M, N, P e Q vão ser constantes, ok? E as nossas variáveis vão ser x, y e z. Essas vão ser as variáveis. A gente vai enfatizar o estudo das quádricas representadas por suas equações canônicas, que estão intimamente ligadas às formas reduzidas das cônicas. Superfícies quádricas elipsoides. Vamos considerar no plano YZ uma elipse que tem a equação y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. X igual a zero, porque a gente está pedindo que a elipse esteja no plano YZ. Então, aqui a gente tem um esboço do gráfico dessa elipse. Quando a gente gira essa elipse em torno do eixo AY, a gente vai obter o que a gente chama de elipsoide de revolução. Então, aqui a gente vai ter uma superfície de revolução, no qual a geratriz vai ser a elipse, né? Essa curva vai ser a curva geratriz. E nós vamos ter como eixo, né, da nossa superfície de revolução o próprio eixo Y, ok? Então, como eu falei para vocês, a gente obtém a equação da superfície de revolução através da equação da nossa curva geratriz. Como a nossa curva geratriz está no plano YZ e o nosso eixo, né, é o próprio eixo Y, que foi o mesmo caso que eu fiz do exemplo, nós temos que, para obter a equação da superfície de revolução, a gente vai considerar a equação da elipse e a gente vai substituir o z² da equação da elipse por x² mais z². Quando a gente fizer essa substituição, ou seja, quando eu pegar esse z² que aparece aqui na equação da elipse e substituir por x² mais z², nós vamos obter y² sobre b² mais x² mais z² sobre c² igual a 1. Ou seja, x² sobre c² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. Então, essa é a equação dessa superfície de revolução que a gente chama de elipsoide de revolução. Observem, né, que quando a gente fizer, então, a elipse girar em torno do eixo Y, nós vamos obter essa superfície, onde este semi-eixo aqui vai ter medida C e este semi-eixo aqui vai ter medida B. E este semi-eixo aqui também vai ter medida C, certo? Essas medidas vêm a partir da equação do elipsoide de revolução. Então, este semi-eixo aqui que encontra-se no eixo X vai ter medida C, por causa desse C ao quadrado. Esse semi-eixo que encontra-se aqui no eixo Y vai ter medida B, por causa desse B ao quadrado. E esse semi-eixo que encontra-se aqui no eixo Z vai ter medida C, por causa desse Z ao quadrado aqui. Observem que, como eu falei para vocês, a gente poderia ter considerado o eixo de rotação dessa elipse o próprio eixo Z. Então, nesse caso, a gente ia fazer a substituição de y² por x² mais y² na equação da elipse. E quando a gente fizesse essa substituição, a gente ia obter, então, essa equação para o elipsoide de revolução.
x quadrado sobre b quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então, neste caso, né, no caso em que o nosso eixo vai ser o eixo z, a gente obtém como equação do elipsoide de revolução esta equação aqui. Então, essa medida deste semi-eixo que está sobre o eixo x vai ser b, por causa desse b ao quadrado. Esta medida desse semi-eixo que está aqui sobre o eixo y também vai ser b, por causa deste b ao quadrado aqui. E essa medida desse semi-eixo que está sobre o eixo z vai ser c, por causa deste c ao quadrado aqui. De uma maneira mais geral, um elipsoide é o conjunto dos pontos P, dados por x, y, z, no espaço tridimensional que satisfazem essa equação. X quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Observem que no caso dos elipsoides de revolução, nós tínhamos que ou A era igual ao B, ou A era igual a C, ou B era igual a C. Então, nem todo elipsoide vai ser um elipsoide de revolução, ou seja, né, uma superfície de revolução obtida a partir, né, da rotação de uma elipse. Bom, a gente vai ter que um elipsoide vai ser uma elipsoide de revolução só se a gente tiver A igual a B, A igual a C ou B igual a C, certo? Além disso, observem, né, que o traço dessa superfície nos planos coordenados vão ser elipses, ok? Observem, né, que se a gente fizer o z igual a 0, nós vamos obter a seguinte equação: x ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ou seja, nós temos a equação de uma elipse no plano xy. Que elipse é essa, né? É essa elipse aqui. Ok? Essa elipse que é dada aqui no plano XY. Observem, né, que aqui nós temos que este semi-eixo tem comprimento A, por causa do A ao quadrado, que aparece no denominador do x ao quadrado, e nós temos que esse semi-eixo tem comprimento B, por causa do B ao quadrado, que aparece no denominador do y ao quadrado. Além disso, se a gente considera o y como sendo zero, nós vamos obter a seguinte equação: x ao quadrado sobre a quadrado mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Ou seja, nós temos a equação de uma elipse no plano XZ. Esta elipse é essa elipse aqui, ó. Observem, né, que este semi-eixo aqui, ele vai ter comprimento c por causa do c ao quadrado que aparece ali no denominador do z quadrado. Além disso, se a gente fizer o x igual a 0, nós vamos obter y quadrado sobre b quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Ou seja, nós temos uma elipse no plano YZ, que é esta elipse aqui de fora, ó. A partir dessas elipses, né, que são os traços da nossa superfície de revolução nos planos coordenados, a gente tem uma ideia de como fazer o esboço do nosso elipsoide. Vejamos um exemplo. Esboce o gráfico da superfície x quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 16 igual a 1. Observem, então, que essa equação ela pode ser reescrita da seguinte maneira: x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, mais y quadrado sobre 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 9, mais z quadrado sobre 4 ao quadrado, porque 4 ao quadrado é 16, e isso é igual a 1. Observem, então, que essa equação é a equação de um elipsoide. Vamos escrever aqui no cantinho o formato geral da equação de um elipsoide. X quadrado sobre A quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais d quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então, no nosso caso, o A é 2, o B é 3 e o C é 4. Para a gente fazer o esboço do gráfico do elipsoide, a gente vai desenhar as elipses, que são os traços, né, do elipsoide com os planos coordenados. Então, vejamos o que acontece, né? Vejamos quais vão ser essas elipses. Nós vamos ter a elipse x ao quadrado
sobre 2 ao quadrado mais y quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1, que é quando z é igual a 0, né? Nós vamos ter a elipse x ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais z quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1, que é a elipse que está no plano xz, né? Quando o y é 0. E nós vamos ter a elipse y quadrado sobre 3 ao quadrado mais z ao quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1, que é a elipse que está no plano YZ quando x é 0. Vamos então desenhar essas elipses. Eu vou fazer aqui os eixos coordenados e vou fazer esse desenho à mão livre para vocês verem como é que se faz quando vocês precisarem fazer esse desenho no caderno à mão livre também. Então, eu vou começar desenhando aqui os eixos coordenados, né? E como é que a gente vai fazer esse desenho? Bom, a elipse que está no plano XY é a elipse x quadrado sobre 2 quadrado mais y quadrado sobre 3 quadrado, ok? Então, eu vou marcar aqui no eixo x o 2 e o menos 2, por conta desse 2 ao quadrado aqui, né? Este denominador 2 ao quadrado. E vou marcar no eixo y o 3 e o menos 3, por conta deste 3 ao quadrado aqui. Além disso, eu vou marcar no eixo z o 4 e vou marcar no eixo z o menos 4 também, ok? Então, vamos fazer a elipse que está no plano XY. A elipse que tem a equação x quadrado sobre 2 quadrado mais y quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Então, esta elipse aqui. Eu vou unir esses pontos que a gente marcou no eixo x e no eixo y. Então, nós vamos ter esta elipse aqui. Então, para fazer essa elipse, eu uni os pontos, né? 2 menos 2, que eu tinha marcado aqui no eixo x, com menos 3 e o 3 do eixo y. Agora, a gente vai fazer o esboço da elipse que está no plano XZ, que é esta elipse aqui. X quadrado sobre 2 ao quadrado, mais z quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1. Então, nós vamos ter essa elipse em amarelo desenhada aqui. Então, agora a gente vai fazer o gráfico da elipse y quadrado sobre 3 quadrado, mais z quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1. Para fazer esta elipse aqui, nós então unimos esses pontos, que é essa elipse em verde que eu desenhei aqui. Então, aqui nós temos o esboço, né, do nosso elipsoide. Esse desenho ele ficou um pouco grosseiro, mas ele foi feito só no sentido para vocês entenderem como vai ser o esboço do gráfico, como a gente pode fazer o esboço desse gráfico a partir dessas elipses, ok? Bom, nós temos aqui, né, de uma maneira, né, gráfica, o desenho desse mesmo elipsoide. Observem que aqui está o ponto 200, que é este nosso ponto aqui. Aqui está o ponto 030, que é este ponto aqui. E aqui está o ponto 004, que é este ponto aqui. Então, este ponto aqui corresponde ao ponto 200, que foi quando a gente marcou o 2 no eixo X. Esse ponto aqui corresponde ao ponto 030, que foi quando a gente marcou o 3 no eixo Y. E este ponto aqui corresponde ao ponto 004. Aqui nós temos outra representação gráfica para esse elipsoide. Aqui o ponto 200, aqui é o ponto 030 e aqui é o ponto 004. Um outro exemplo de superfície quádrica é dada por uma esfera. Quando a gente considera a equação do elipsoide, né, que é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1 e faz a igual a b igual a c, a gente vai então reescrever essa equação da seguinte maneira: x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre a quadrado mais z quadrado sobre a quadrado igual a 1. Ou seja, né, quando a gente somar essa fração, a gente vai obter no denominador a quadrado, no numerador x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado, isso igual a 1. E se a gente multiplica por a quadrado em ambos os lados, a gente vai ter esta equação aqui.
Essa equação, ela representa uma superfície esférica que tem centro na origem, ou seja, centro no ponto 0, 0, 0 e raio A. Bom, além disso, no caso em que o centro do elipsoide não é a origem, não é o ponto 0, 0, 0, e os eixos, né, forem paralelos aos eixos coordenados, a gente vai ter que a equação do elipsoide vai ser dada da seguinte maneira: x menos h ao quadrado sobre a quadrado, mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z menos l ao quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então, agora, o centro do nosso elipsoide não é mais a origem. Quando a equação for dada dessa maneira, nós vamos ter que o centro do elipsoide vai ser o ponto H, K e L. Da mesma maneira na esfera. Se a gente tiver uma esfera que não vai estar centrada na origem, mas os seus eixos forem paralelos aos eixos coordenados, a gente vai ter que a equação da esfera vai ser dada da seguinte maneira: x menos h ao quadrado, mais y menos k ao quadrado, mais z menos l ao quadrado, igual a a ao quadrado. Então, essa equação aqui, ela representa uma esfera, onde o centro da esfera é o ponto H, K e L, e o raio da esfera é igual a A. Vejamos um exemplo. Determine o centro e o raio da esfera dado pela seguinte equação: x² mais y² mais z² menos 2y mais 6z mais 9 igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai proceder de uma maneira análoga à que a gente fazia com as circunferências. A gente fazia o método do completamento de quadrados. Eu vou transformar essa equação em uma equação da seguinte maneira: x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado mais z menos l ao quadrado igual a ao quadrado. Porque se a equação da minha esfera está dada dessa maneira, eu sei dizer quem é o centro e sei dizer quem é o raio. O centro vai ser o ponto H, K e L, e o raio vai ser igual a A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser juntar os termos que tem x, os termos que tem y e os termos que tem z. Então, aqui nós temos o x ao quadrado, que está aqui, x ao quadrado. O y ao quadrado nós juntamos com o menos 2y, que está aqui. E o z ao quadrado a gente juntou com 6z, que está aqui. Esse 9 que está aqui somando, eu vou passar para o lado direito da minha igualdade com sinal de menos, ok? E a gente vai fazer o método do completamento de quadrados. Então, observem que nós temos aqui x ao quadrado. X ao quadrado a gente não precisa mexer, porque x ao quadrado é a mesma coisa, né, que x menos 0 ao quadrado. Então, a gente já tem esse formato. Então, aqui, o x ao quadrado, eu vou deixar igual, tá? Justamente porque x ao quadrado é x menos 0 ao quadrado. Agora, vejamos aqui o que acontece com y² menos 2y. Observem que eu vou reescrever y² menos 2y de maneira que apareça um produto notável. Então, eu quero que apareça y menos um número elevado ao quadrado. Quando eu efetuo aqui o produto notável, bom, o quadrado do primeiro vai me dar y², menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Que número eu tenho que ter aqui, de maneira que aqui apareça menos 2y? 1. Então, quando eu passo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, aparece aqui menos 2y. Só que se eu continuar o produto notável, eu vou ter que fazer mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho que fazer mais 1. Só que observem que y² menos 2y não tem esse termo mais 1. Então, o que a gente tem que fazer para balancear essa equação? A gente vai diminuir 1, porque mais 1 com menos 1 dá 0, e a gente vai ter justamente o y² menos 2y. Então, no lugar do y² menos 2y, a gente vai colocar y² menos 2y mais 1, que é este produto notável aqui, y menos 1 ao quadrado, menos 1, que a gente vai diminuir, porque 1 menos 1 dá 0, ok? E daí a gente volta para o termo que a gente tinha. Agora, a mesma coisa para o z² mais 6z. Eu quero escrever esse termo de maneira que apareça um produto notável.
Então, eu vou ter que ter z mais 3 elevado ao quadrado. Por quê? O quadrado do primeiro vai me dar z ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vai me dar mais 6z. Se eu continuar esse produto notável, eu vou ter aqui um mais 9, concordam? Só que eu não tenho mais 9 desse lado aqui. Então, eu vou ter que colocar um menos 9 para balancear a minha equação. Então, aqui no lugar do z quadrado mais 6z, eu vou colocar z quadrado mais 6z mais 9 menos 9. Z quadrado mais 6z mais 9 veio do z mais 3 ao quadrado, com o menos 9 para a gente poder voltar para o z quadrado mais 6z. E isso tem que ser igual a menos 9. Agora, esse menos 1 e esse menos 9, eu vou passar para o outro lado da minha igualdade com sinal invertido. Então, aqui eu vou ter o mais 1 e vou ter o mais 9, que veio desse menos 1 e desse menos 9 daqui. Este menos 9 que está aparecendo era o que a gente já tinha, certo? Agora, x ao quadrado se mantém x ao quadrado. Y quadrado menos 2y mais 1, a gente tinha visto que era y menos 1 ao quadrado. E z quadrado mais 6z mais 9, a gente tinha visto que era z mais 3 ao quadrado. Agora, menos 9 com mais 9 dá 0. Somado com 1, dá 1. Então, essa minha equação inicial se reescreve como x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z mais 3 ao quadrado igual a 1. Então, aqui nós temos o centro da nossa circunferência e o raio. Porque aqui, ó, essa equação, ela pode ser ainda reescrita como x menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z menos 3 ao quadrado igual a 1. Então, o nosso centro é o ponto 0, 1, menos 3. 0, 1, menos 3. E o nosso raio é 1. Superfícies quádricas hiperboloide. Vamos considerar no plano YZ a hipérbole de equação. Y quadrado sobre B quadrado menos Z quadrado sobre C quadrado igual a 1 e x igual a 0. Quando a gente rotacionar essa hipérbole em torno do eixo Y ou em torno do eixo Z, nós vamos obter duas superfícies de revolução que a gente chama de hiperboloides de revolução. Essas superfícies vão ser diferentes, né? Dependendo de quem for o eixo dessa superfície de revolução. Superfícies quádricas hiperboloides de uma folha. Quando a gente considerar a rotação daquela hipérbole que está no plano YZ em torno do eixo Z, a gente vai obter o que a gente chama de hiperboloide de uma folha. Bom, a equação da hipérbole era y quadrado sobre b quadrado menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1 e x igual a 0. Lembrando que quando a gente rotaciona em torno do eixo Z, a gente substitui o y quadrado que aparece, né, na equação da curva geratriz por x quadrado mais y quadrado. Então, quando a gente substituir este y quadrado aqui por x ao quadrado mais y quadrado, nós vamos obter x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre b quadrado menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então, aqui nós temos um hiperboloide de revolução, né, de uma folha. Então, aqui a gente tem uma superfície de revolução que é gerada através, né, da rotação da hipérbole em torno do eixo Z. Observem que se a gente considerar nessa equação o Z como sendo zero, né, nós vamos obter uma curva no plano XY. Que curva vai ser essa? Bom, se Z for zero, nós teremos x ao quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ou seja, nós vamos obter x ao quadrado mais y quadrado igual a b ao quadrado. Então, o traço dessa superfície no plano XY é uma circunferência. É esta circunferência aqui. Ok? Além disso, né? Se a gente pegar essa mesma equação e considerar o y como sendo zero, o que nós vamos obter, né? Nós vamos obter x quadrado sobre b quadrado menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1.
Ou seja, no plano XZ, nós temos que o traço, né, dessa superfície vai ser uma hipérbole. Essa hipérbole aqui. Ok? Superfícies quádricas hiperboloides de duas folhas. Então, agora, se a gente considerar a rotação daquela hipérbole, né, que tinha equação y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1 em torno do eixo y, a gente vai obter um hiperboloide de duas folhas. Lembrando, né, que quando a gente tinha uma curva no plano YZ, certo? E fazia a rotação dessa curva em torno do eixo y, a gente substituía na equação da curva z² por x² mais z² para obter a equação da superfície de revolução. Então, quando eu fizer essa substituição aqui no z², a gente vai reescrever a equação da superfície, né, de revolução como menos x² sobre c² mais y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1, ok? Então, aqui nós temos que o traço dessa superfície de revolução pode ser hipérboles, circunferências, um ponto ou um conjunto vazio. Circunferências, bom, vão acontecer quando eu interceptar a superfície de revolução por um plano perpendicular ao eixo de rotação. Lembrem que sempre quando a gente intercepta a superfície de revolução por um plano perpendicular ao eixo de rotação, a gente obtém como traço uma circunferência. Vejamos então agora o que acontece na equação deste hiperboloide quando a gente faz x igual a zero. Bom, quando a gente faz x igual a zero, a gente reescreve essa equação como y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1. Então, no plano YZ, nós temos que o traço dessa superfície é uma hipérbole. Se a gente faz o y como sendo zero, a gente reescreve essa equação da seguinte maneira. Menos x² sobre c² menos z² sobre c² igual a 1. Ou seja, menos x² mais y² igual a c². Observem que no lado direito dessa igualdade, nós temos um número estritamente positivo, certo? Porque c é diferente de zero e c² é positivo. Além disso, aqui nós vamos ter ou um número negativo, né? Porque x² mais y² é sempre positivo. Com esse menos na frente, né, vai ser negativo. Ou vai ser zero. Então, do lado esquerdo da minha igualdade, eu tenho um número menor ou igual a zero. Observem que eu não posso ter um número menor ou igual a zero igual a um número estritamente maior do que zero. Então, no plano XZ, né, o traço da minha superfície vai ser o conjunto vazio, porque nenhum ponto vai satisfazer essa equação. Agora, quando a gente fizer z igual a zero, a gente vai reescrever essa equação da seguinte maneira. Menos x² sobre c² mais y² sobre b² igual a 1. Então, nós teremos novamente uma hipérbole. E se a gente interceptar essa superfície de revolução por um plano perpendicular ao eixo y, passando exatamente aqui neste ponto B, nós vamos ter como traço apenas esse ponto aqui, ok? Superfícies quádricas hiperboloides de uma folha. Então, de uma maneira geral, o hiperboloide de uma folha ao longo do eixo Z, certo? É o conjunto de pontos no espaço tridimensional que satisfazem essa equação. x² sobre a² mais y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1. Nós estudamos os hiperboloides de revolução, né, como uma motivação para o hiperboloide de uma folha. Nem todo hiperboloide de uma folha vai ser uma superfície de revolução. Então, de uma maneira geral, um hiperboloide de uma folha é representado por essa equação. Bom, o hiperboloide de uma folha em torno do eixo y é dado por essa equação, x² sobre a² menos y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1, e em torno do eixo x
é dado por essa equação, menos x² sobre a² mais y² sobre b² mais e² sobre c² igual a 1. Vejam que a equação do hiperboloide de uma folha sempre vai ter um sinal positivo e um sinal negativo. Se o sinal negativo aparece na frente do z² sobre c², nós temos que o hiperboloide de uma folha ele está ao longo do eixo z. Se o sinal negativo aparece na frente do y² sobre b², o hiperboloide de uma folha está ao longo do eixo AY. E se aparece na frente do menos x² sobre a², nós temos que o hiperboloide de uma folha está ao longo do eixo OX. Superfícies quádricas e hiperboloides de duas folhas. Então, como nós tínhamos a definição de um hiperboloide de uma folha de uma maneira mais geral, a gente também consegue a definição do hiperboloide de duas folhas de uma maneira mais geral, né? Então, não necessariamente um hiperboloide de duas folhas vai ser uma superfície de revolução. Então, o hiperboloide de duas folhas vai ser o conjunto dos pontos P, x, y, z, no espaço tridimensional que satisfaz uma dessas equações. Menos x² sobre a² mais y² sobre b² menos e² sobre c² igual a 1, quando o nosso eixo real for o eixo y. X² sobre a² menos y² sobre b² menos e² sobre c² igual a 1, quando o nosso eixo real for o eixo x, e menos x² sobre a² menos y² sobre b² mais e² sobre c² igual a 1, quando o nosso eixo real for o eixo z. Observem, né, que quando a gente fez o hiperboloide de duas folhas, que era gerado a partir, né, da rotação da hipérbole em torno do eixo y, a gente obteve esta equação aqui com A igual a C. Certo? Então, não necessariamente o hiperboloide de duas folhas vai ser uma superfície de revolução, mas quando A for igual a C, vai ser, certo? Da mesma forma que a gente tinha lá no elipsoide, a gente pode deslocar o centro do hiperboloide. Vejamos um exemplo. Identifique a superfície definida pela equação x² sobre 2 menos y² sobre 1 mais e² sobre 3 igual a 4. X menos 1 ao quadrado dividido por 2, menos y mais 1 ao quadrado, menos e² igual a 1, e x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, mais e menos 8 ao quadrado igual a 1. Observem que aqui nessa equação, nós temos um sinal de menos, nessa primeira equação. Na segunda equação, nós temos dois sinais negativos. E na terceira equação, não aparece sinal negativo, ok? Quais foram as superfícies quádricas que a gente estudou? O elipsoide, o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas, ok? No hiperboloide de uma folha, a nossa equação vai ter um sinal negativo. Se a gente tem um sinal negativo, a gente vai ter o hiperboloide de uma folha ao longo do eixo y, ok? Se a nossa equação tem dois sinais negativos, a gente tem o hiperboloide de duas folhas. E se o sinal positivo está na frente do termo, né, que tem o x, nós temos que é um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo AX, ok? Bom, se nós temos só sinais positivos, a gente vai ter a equação de um elipsoide. Neste caso aqui, nós temos a equação de um elipsoide que é uma esfera, né? Então, aqui nós temos uma esfera com centro no ponto 0, menos 1 e 8, e raio 1. Nós temos um quadro que nos ajuda, né, a memorizar a equação dessas superfícies quádricas que a gente já aprendeu. No elipsoide, a gente só vai ter sinais positivos na equação, certo? Então, sempre que tiver só sinais positivos na frente dos termos, né, que tem os quadrados, a gente vai ter um elipsoide. No hiperboloide de uma folha, a gente vai ter um sinal negativo. Se o sinal negativo está na frente do termo, né, que aparece o x ao quadrado, o hiperboloide de uma folha ele é ao longo do eixo x. Se está na frente do termo que aparece o y ao quadrado, o hiperboloide de uma folha é ao longo do eixo y. E se está na frente do termo que aparece o z ao quadrado, o hiperboloide de uma folha ele é ao longo do eixo z. Bom, na equação do hiperboloide de duas folhas vai aparecer dois sinais negativos. Agora aqui a gente cuida o positivo. Se o sinal positivo aparece na frente do termo do x ao quadrado, a gente tem o hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo x. Se aparece na frente do y ao quadrado
é um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo y, e se aparece na frente do z ao quadrado, é um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo z. Vejamos mais um exemplo. Obtenha os traços nos planos coordenados da superfície. X² sobre 2 menos y² mais z² igual a 1. Observem que aqui a gente tem um sinal negativo, então nós temos o hiperboloide de uma folha. Bom, os planos coordenados, né, eles vão ser os planos que contêm os pontos x, y, z, no qual a gente toma uma das componentes igual a zero, uma das componentes das coordenadas igual a zero. Então, no plano x, y, a gente considera o z igual a zero. Se z for zero, nesta equação aqui, nós vamos obter x² sobre 2 menos y² igual a 1, né? Porque se z for zero, a gente vai ter x² sobre 2 menos y² mais 0² igual a 1, certo? Bom, essa equação é a equação de uma hipérbole com centro na origem e eixo real sobre o eixo x. Vejamos no plano xz. Então, no plano xz, nós vamos ter o y igual a zero. Se y for zero nesta equação, nós vamos obter x² sobre 2 menos 0² mais z² igual a 1, que se reescreve x² sobre 2 mais z² igual a 1, que é a equação de uma elipse que tem centro na origem e eixo maior sobre o eixo x. E no plano yz, nós vamos fazer x igual a zero. Nessa equação, se x for zero, nós vamos ter 0² sobre 2 menos y² mais z² igual a 1, certo? Que vai nos dar menos y² mais z² igual a 1, que é a equação de uma hipérbole com eixo real sobre o eixo z. Superfícies quádricas paraboloide de revolução. Vamos considerar no plano yz a parábola que tem a equação z igual a y² sobre b² e x igual a zero. Se a gente rotacionar essa parábola em torno do eixo z, nós vamos ter um paraboloide de revolução, que vai ser uma superfície de revolução, na qual a gente vai obter a equação a partir da equação dessa parábola. Lembrem que quando a gente tem a curva geratriz no plano yz e a gente rotaciona ela em torno do eixo z, a gente substitui na equação o y² por x² mais y². Quando a gente substituir y² por x² mais y² nesta equação aqui, ou seja, vou substituir y² por x² mais y², a gente obtém essa equação, né? O traço dessa superfície de revolução são circunferências, porque lembrem, né, que toda vez que a gente intercepta uma superfície de revolução por um plano perpendicular ao eixo de rotação, a gente obtém como traço uma circunferência. Então, aqui nós temos o nosso paraboloide de revolução. Bom, a gente pode ter o paraboloide de revolução em torno de outros eixos também, certo? Em torno do eixo x, nós vamos ter a equação y² sobre b² mais z² sobre b². E em torno do eixo y, nós vamos ter x² sobre b² mais z² sobre b². Superfícies quádricas paraboloide elíptico. Então, um paraboloide mais geral, que vai ser chamado de paraboloide elíptico, ele é o conjunto dos pontos dados por x, y, z no espaço tridimensional que satisfaz uma dessas equações. Z igual a x² sobre a² mais y² sobre b². X igual a y² sobre a² mais z² sobre b² e y igual a x² sobre a² mais z² sobre b². Observem, né, que no nosso caso dos paraboloides de revolução, nós tínhamos que o A era igual ao B, ok? Então, nem todo paraboloide elíptico vai ser uma superfície de revolução, só vai ser uma superfície de revolução quando A for B. Vejamos um exemplo, né? Vamos fazer o esboço do gráfico deste primeiro paraboloide elíptico. Ele é um paraboloide elíptico em torno do eixo Z. Então, vamos fazer aqui os nossos eixos coordenados, x, y e z, e aqui o nosso paraboloide elíptico. Então, aqui nós temos o paraboloide elíptico que tem a equação z igual a x²
sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado. Se eu traçar qualquer plano perpendicular ao eixo Z, nós vamos obter como traço dessa superfície uma elipse, que vai ser essa elipse aqui. Observem que no paraboloide elíptico, a gente sempre vai ter um fator linear, ou o Z, ou o X, ou o Y. E nós vamos ter na equação apenas um sinal de mais. A última superfície quádrica que nós vamos estudar é o paraboloide hiperbólico, que é uma superfície dada pela equação z igual a y quadrado sobre b quadrado menos x quadrado sobre a quadrado. Então, a superfície dada por essa equação é chamada de paraboloide hiperbólico. E essa equação é chamada forma canônica do paraboloide hiperbólico ao longo do eixo AZ. Observem, né, que no caso do paraboloide hiperbólico, bem como no caso do paraboloide elíptico, a gente tem um termo linear. Só que no caso do paraboloide hiperbólico, nós temos um sinal de menos. Vejamos um exemplo. Identifique a superfície definida pela equação x menos y quadrado menos z quadrado igual a zero, x quadrado sobre 2 menos y quadrado igual a z e menos x quadrado mais y mais z quadrado sobre 2 igual a zero. Observem essa primeira equação, então. Nós temos x menos y quadrado menos z quadrado igual a zero. A gente consegue reescrever essa equação como sendo x igual a y quadrado mais z quadrado, né? Então, a gente isolou o x. Aqui nós temos um termo de grau 1, né? Os outros dois de grau 2 e um sinal de mais. Então, aqui nós vamos ter um paraboloide e vai ser elíptico, né? Ele não vai ser hiperbólico. Além disso, a gente consegue particularizar mais ainda essa equação, porque observem que o denominador do y quadrado e do z quadrado é o mesmo. Então, no caso de nós termos o mesmo denominador, a gente tem aqui uma superfície de revolução. Então, na verdade, este é um paraboloide de revolução ao longo do eixo x, porque x é o termo que está com grau 1. Bom, aqui nós já temos, né, uma equação que está na forma canônica do paraboloide hiperbólico. Vejam que aqui o z tem grau 1 e nós temos um sinal de menos, certo? Como aqui o z é o termo que tem grau 1, o paraboloide hiperbólico ele é ao longo do eixo z. E aqui, né, quando a gente isolar o y, a gente vai ter, então, que o y vai ser igual a x quadrado menos z quadrado sobre 2. O y tem grau 1, certo? E nós temos aqui um sinal de menos. Então, é um paraboloide hiperbólico, só que ao longo do eixo AY. Então, essa é a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção.